pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa matéria de avaliação mercadológica. Na aula passada, nós vimos um pouquinho da nossa apostila até o item 18. Nessa aula, nós vamos ver o item 19, que trata de valor de mercado. Então, acompanha na sua apostila, se não me engano, esse item é o 19.3, que trata especificamente do valor de mercado. Então, vamos entender o que significa isso, o que significa esse valor de mercado. Então, o valor de mercado é o resultado de uma transação entre um vendedor desejoso de vender, mas não forçado a isso, e um comprador que quer comprar, mas também não está forçado, tendo ambos plenos conhecimentos das condições de compra e venda e da utilidade da propriedade. Então, esse valor de mercado, ele o resultado é o valor, o custo em dinheiro que um imóvel alcança estando disponível num mercado aberto e competitivo, ou seja, que tenha outros elementos também disponíveis, né? Que o vendedor, ele não está obrigado a vender. O vendedor, ele quer vender. Ele tem a intenção de vender, mas ele não está forçado a isso, ele não é obrigado a isso. E da mesma forma, o comprador, ele também não está obrigado a efetuar essa compra. Então, é uma transação livre entre as partes, de comum acordo, de vontade das duas partes. E por que isso é importante? Porque é importante saber que o valor de mercado, ele se dá neste momento onde não existe a obrigação, em que o objeto, o imóvel está disponível em mercado, existem outros imóveis à disposição, existe uma competitividade, entende? Porque depois a gente vai ver, quando não existe essa opção do vendedor. Por exemplo, nesse caso, o vendedor ele não é forçado a vender, mas e nos casos que ele precisa vender? Então, aí a situação já é outra, já não é mais o valor de mercado que a gente vai procurar, certo? Então, para começo de conversa, é importante entender isso. Esse valor de mercado, ele exige essa livre pactuação entre as partes. E para que um bem tenha um valor de mercado, é necessário a existência de 4 agentes. Então, primeiro, utilidade, escassez, poder de compra e desejo de comprar. Então, a utilidade, o bem ele tem que ser útil, o objeto ele tem que ser útil, ele tem que ter uma utilidade prática, certo? Então, ele tem que dispor dessa utilidade. Escassez, ou seja, existe um número limitado de opções, existe um número limitado de bens que estão disponíveis no mercado, certo? Então, existe essa escassez. O poder de compra do comprador, o comprador ele tem que poder realizar essa compra, então, poder de compra, e o desejo de comprar. Então, lembra que a gente falou aqui, o vendedor ele não está forçado a vender, assim como o comprador ele não está forçado a comprar. Então, existe o poder de compra e existe também o desejo de comprar. Agora a gente vai falar de liquidez. A liquidez é o tempo que decorre entre a oferta do bem e a concretização da venda. Isso caracteriza a liquidez. Quanto maior a liquidez, menor o tempo decorrido. Ou seja, quando mais rápido eu vendo aquele imóvel, maior é a liquidez daquele imóvel. Então, se é um imóvel que eu coloco no mercado e rapidamente ele já é vendido, isso quer dizer que ele tem uma alta liquidez. E para a liquidez máxima, dá-se o nome de liquidação forçada. E é o valor procurado pelas instituições bancárias para imóveis em garantia. Então, essa liquidação forçada, isso quer dizer que esse imóvel ele precisa ser vendido o mais rápido possível. Então, ele já não tem mais aquele fator que o vendedor ele não está forçado a vender. Nesse caso, o vendedor ele está forçado a vender.
o mais rápido possível. Então, ele precisa atingir a liquidez máxima daquele imóvel. Por isso que se diz liquidação forçada. Então, no caso das instituições bancárias, por exemplo, as instituições bancárias, elas trabalham com dinheiro, elas não trabalham com imóvel, né? Elas emprestam e elas recebem dinheiro e não imóveis. Então, se uma instituição ela vai receber um imóvel como garantia, o valor que ela precisa saber não é o valor de mercado, é o valor da liquidez forçada, da liquidação forçada. Por quê? Porque se por acaso ela precisar tomar aquela garantia, ela precisa rapidamente fazer com que aquele imóvel se transforme em dinheiro. Então, ela precisa que esse imóvel fique o menor tempo possível disponível em um mercado. Isso quer dizer que o preço tem que ser menor para que a liquidez seja maior. Então, se você estiver fazendo uma avaliação de um imóvel que vai ser dado como garantia, ou se você trabalhar como avaliador em uma instituição bancária, o valor que você vai procurar nas suas avaliações não é o valor de mercado, mas assim o valor da liquidação forçada. Certo? Por enquanto é isso. Nós vimos hoje o valor de mercado, a liquidação forçada, e o nosso próximo tópico também é do item 19 lá da nossa apostila. A gente vai conversar sobre valores de compra e venda e valores de locação, tá bom? Então eu espero você na próxima aula. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!